Bom, os estados absolutistas, né, para sobreviver também precisam de ideias absolutistas que deem suporte, e uma das ideias é que uma delas era o nominalismo, que também surgiu nessa época, que negava o poder da razão de se chegar à verdade sobre o ser humano e o universo, se chegar a uma ética. Né? Até aí parece até um pouco razoável, bastante contemporâneo, mas ele se seguia e dizia que somente o desejo de Deus, através das escrituras, podiam estabelecer verdades, leis e éticas. Obviamente, esses intelectuais é que passaram a interpretar, né, o que as escrituras diziam. Né? Então, essa teoria, o nominalismo foi bastante adotado pelos monarcas, em geral. Nessa época, teve esse cara aí, Buridan, né, que teve algumas ideias bastante interessantes. Né? Primeiro, sobre trocas. Né? Ele dizia o seguinte: ambas as partes de uma troca se beneficiam. Né? E o intercâmbio, o comércio, não é um tipo de guerrilha no qual um se beneficia às custas do outro. Né? Então, isso é uma coisa já bastante atual. Hoje não existe um consenso sobre isso. Existe, sem dúvida, entre os marxistas, um entendimento de que isso não é verdade. Né? Que sempre um se beneficia. Né? Quando, na verdade, na escola austríaca, você sabe que, né, você só faz uma troca se você acha que você está ganhando. O que você está dando, que é o dinheiro, se você está comprando, você tem que achar que esse dinheiro vale menos do que você está recebendo. Porque até se for igual, você não vai fazer a troca igual, eu fico maneiro, não faço nada, não vou nem gastar energia. Você tem que ter a percepção de que o dinheiro que você está entregando vale menos do que o produto que você está recebendo. E do outro lado vale mesmo. Né? O vendedor, ele valoriza o dinheiro que ele está recebendo mais do que o produto que ele está entregando. Então, de ambos os pontos de vista, ambos percebem que ganham. Então, toda troca gera ganhos mútuos, e quanto mais trocas, mais ganhos. Né? O Buridan começou a ter a percepção disso nessa época. Né? E ele disse o seguinte, isso é bem interessante, que essa troca é moral, né? Não, que essa troca vale, que esse raciocínio vale, que é um mesmo que a troca seja considerada imoral e condenada pela ética ou pela teologia. Então, ele deu o exemplo do Sócrates. Quando Sócrates cedeu sua mulher, com seu consentimento, a Platão, para cometer o adultério em troca de 10 livros, qual deles sofreu uma perda e qual ganhou? Ele pergunta. Né? Ele argumenta que ambos podem ter sofrido dano de sua alma, mas ambos ganharam, pois têm mais do que antes tinham. Então, verdade, né? Quer dizer, vale o ganho. Né? Sobre a moeda, ele foi um craque. Nessa época ele já disse o seguinte: olha, o dinheiro surge naturalmente de uma commodity no mercado, uma commodity já esteja sendo usada no mercado. E o mercado escolherá esse dinheiro como meio de troca, normalmente em metal, que possuir as melhores qualidades para este fim. Obviamente, nessa época, e desde 5, 6 mil anos atrás, ele já sabia, né? Diferentemente de hoje, que a gente não vê o ouro como moeda, mas né, nessa época todo mundo sabia que era o ouro, e ele estava explicando por que era o ouro. Né? A gente falou sobre isso ontem, um pouquinho. Né? E ele diz que surge naturalmente no mercado, porque o pessoal já usa o ouro como uma commodity, pendurar no pescoço, por exemplo, de leve. Né? E aí, se tiver certas qualidades que ele determinou como portabilidade, alto valor por unidade de peso e durabilidade, se tiver essas características, provavelmente isso vai ser usado como moeda. Ontem foi feita uma pergunta que eu não respondi, aqui tem, em princípio, uma resposta de muito tempo atrás. Então, isso aqui, esse conhecimento se perde ao longo da história, né? Porque quando Mises disse isso em 1912, né, que o dinheiro, assim como outras mercadorias, surge pela necessidade que o ser humano tem, isso foi entendido, né, por uma grande novidade. Mas o Buridan já tinha dito isso claramente há muito tempo atrás. Essas três características, qualquer livro de economia, até 50 anos atrás, no primeiro capítulo, logo que ele começava a falar de moeda, ele dizia, para ser moeda. Né? Então isso aqui veio a ser usado durante muitos e muitos anos. A gente não fala mais sobre isso porque a moeda hoje tomou um outro formato,
são as fotos da onça pintada. O Buridan, então, tirou a moeda do âmbito do Estado. Acho que essa foi a grande contribuição desse raciocínio. Né? E aí veio o Orestes, né? Aluno do Buridan. Ele explicou um fenômeno que ninguém sabia explicar, né? Que era o seguinte: no mercado, ele já observava que o melhor produto expulsa o pior produto. Né? Sempre que aparece um produto melhor, o produto ruim ou cai muito de preço ou é expulso do mercado. Mas existiam situações no qual a pior moeda expulsava a melhor moeda. Pô, como explicar isso, cara? Afinal, o mercado tem contradições desse tipo, né? E o Orestes determinou essa lei que mais tarde veio a ser conhecida como Lei de Gresham, por causa de um outro pensador muito mais tarde, e colocou a lei no contexto correto. A moeda ruim, de fato, expulsa a moeda boa, se o Estado determinar que uma moeda ruim tem que ser aceita tanto quanto uma moeda boa. Ou seja, um exemplo, sempre que o governo determinar um preço, isso vai acontecer. Tem 3 moedas aqui. O que os governos faziam na época? A inflação na época era feita de uma forma diferente do que é hoje. Né? Você não tinha como criar mais metal, mas você podia clipar, cortar pedaços da moeda, e então você criava uma nova moeda, né? Cortava uns pedacinhos, a cada 10 moedas cortadas você criava uma nova. Né? Então era isso que eles faziam. Você vê que essa mesma moeda está na mesma escala, e você vê como ela é clipada. E o Estado dizia o seguinte: olha, todo mundo é obrigado a aceitar essa como se fosse essa. Então o que você faria? Se você tem as 2 moedas no bolso, que moeda você ia usar na troca se o cara é obrigado a aceitar, e que moeda você deixaria no bolso? Você guardaria a que tem mais metal e usaria a que tem menos metal. O que acontece? Desaparece do mercado essa moeda, que aí você derrete, faz outra coisa, manda para um outro país para comprar outros produtos, faz outra coisa, derrete, por exemplo. Moedas menores. Oi? Faz moedas menores. Faz moedas menores. Não, mas você não podia ser preso, porque tem que ter a fotinha do rei, não sei o quê. Se você fosse fazer isso privadamente, os caras... O rei fazia isso. O rei fazia. Não, o rei fazia, mas você que tinha moeda, você gastava a moeda ruim, menorzinha, guardava a boa e derretia. Fazia outra coisa com aquela moeda, exportava para outro país, pegava para outro lugar. Então, nesse contexto em que o governo estabelece uma paridade irreal, aí sim vigora a famosa lei de Gresham. Em qualquer outro contexto, se fosse o livre mercado, a moeda, como qualquer outro produto, o produto bom vai expulsar ruim, a moeda boa vai expulsar ruim. Ninguém iria aceitar essa moeda. Ninguém. Falaria: olha, amigo, eu quero 10 gramas de prata, não me venha com 8 gramas de prata. Isso que aconteceria normalmente. Mais 10 minutinhos a gente faz um intervalo. Vamos entrar um segundo na Renascença, né? E no que foi chamado século de ouro espanhol. Século de ouro porque foi também entrou todo o ouro das Américas, né? Não é só porque eles ficaram muito bem, mas também porque entrava muito ouro, né? Em Salamanca, que os austríacos e vários economistas, mesmo não austríacos, como por exemplo Schumpeter, consideram berço da economia, né? Você teve não só Salamanca, mas Coimbra e outras universidades também na Itália, né, Pedro? Também faziam parte disso que se chamava a Escola de Salamanca, era um complexo, um grupo de pensadores de universidades que girando em torno da Escola de Salamanca, que era a principal, né? E o que esses caras falaram? Né? Esses caras que, na opinião dos austríacos, foram os primeiros realmente economistas, né? Eles tinham visão sobre diversas coisas, sobre moeda, sobre inflação, sobre o preço e valor, que a gente falou, e até sobre filosofia política, no caso, o libertarianismo. Né? O que eles falaram? Era uma escola claramente mais liberal, embora não se possa dizer que eles eram liberais, etc., mas claramente tinha uma conotação mais liberal. Né? Primeiro cara, esse Covarrubias, esse é um retrato
um retrato de El Greco, que está no Museu El Greco em Toledo, é um lindíssimo retrato de Covarrubias. Né? O que ele dizia, o Covarrubias? Ele já falava sobre a teoria do valor subjetivo, que é essa que a gente falou que acabou sendo descoberta por Menger. Né? Ele deu mais um passinho aí. Ele falou: o valor de um produto não depende de sua natureza ou essência, mas da avaliação subjetiva do homem, ainda que tolo. Então, mais um passinho na direção da resposta certa. Né? Outro cara, Sarabia de la Calle. No livro dele, que é Instrucción de Mercaderes, instrução para os comerciantes, ele dava como que você tem que agir no comércio. Né? É um livro de instruções, realmente. Ele diz o seguinte: los que miden el justo precio de la cosa, según el trabajo, costos y peligro del que trata o hace la mercadería, yerran mucho, porque el justo precio nace de la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dineros, e não das costas, trabalhos e perigos. Então, aqueles que medem o preço segundo o trabalho que você está colocando na mercadoria, ou segundo os custos que você está incorrendo, ou segundo os perigos que você teve que passar para fazer essa mercadoria, vão estar errando. É erro. Isso é um erro. Porque o preço justo nasce da abundância ou falta de mercadorias, ao lado da oferta, né? De mercadores ou de dinheiro, quer dizer, de novo, ao lado da oferta, e não dos custos, trabalhos e perigos. Então, mudou um pouco a interpretação. O Azpilicueta, também conhecido como Dr. Navarro, observou o seguinte fenômeno: como estava chegando todo aquele ouro em Sevilha, principalmente, o porto principal de entrada do ouro na Europa, né, ele falou o seguinte: olha, a experiência mostra que na França, onde há menos dinheiro por quê? Porque o ouro estava em Sevilha primeiro, demorava muito para chegar na França. Então, num determinado momento, ele sabia que tinha mais ouro na Espanha do que na França. Então ele dizia: a experiência mostra que na França, onde há menos dinheiro, pão, vinho, roupas, trabalho são vendidos por muito menos. O dinheiro, portanto, vale mais onde e quando é escasso, e menos onde e quando é abundante. Né? Lógico, mas é um raciocínio que a gente hoje entende que também tem que ser feito ao dinheiro, mas na época eles não sabiam que também se aplicava ao dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria? Será? Tem preço? Como funciona? Funciona também a oferta e demanda? Então, isso ele começou a identificar no dinheiro. Né?